Bom, gente, hoje vamos para um assunto muito interessante, hora da escola. Porque o negócio era o seguinte, a gente passava o dia trabalhando e à noite a gente ainda tinha que ir pra escola, viu? Passar algumas horinhas com as professoras, né? Mas no caso dessa história que eu vou contar pra vocês, não era à noite, era durante o dia, porque era no ensino fundamental, né? Eu não lembro, gente, se foi entre a sexta série ou a sétima série, eu não lembro. Mas eu acho que deve ter sido. Não, era entre a sexta e a oitava série, né? Eu acho que esse trabalho, gente, deve ter sido na sétima série. Não lembro, mas foi no ensino fundamental. Hoje eu vou falar para vocês sobre os professores do Moema Távora. E teve um que me marcou muito. Por isso, gente, que é muito importante, né, os professores. Porque tem professores que trabalham de uma forma que ele vai marcar a vida do aluno pro resto da vida, né? Não é nem quando até a criança é adolescente, criança, não. Ele vai marcar pro resto da vida, porque até hoje eu nunca me esqueci desse fato. E o fato foi qual? O fato foi que a professora Lúcia, ela era maravilhosa. Gente, eu achava o jeito dela assim, aquela senhora, é, mãe de família, sabe? Assim, bem recatada, né? Ela tinha aqueles óculos dela assim, que ela tinha muito grau, né? Então ela não enxergava assim sem os óculos, né? Era muito grau. E ela tinha. O jeito dela vestir, ela era jovem, ela era uma senhora muito bonita, mas ela era jovem. Mas o jeito dela se vestir, ela era muito recatada, né? Então, tipo, era toda, né, senhora assim mesmo, né? Mas ela era jovem. E aí, ela tinha uma cara de anjo, anjo mesmo, mas quando ela lhe pegava, a sala, né? A sala inteira, porque a gente na sala, a gente era mais ou menos 30 alunos, né? Então, quando ela decidiu de lhe pegar aquela sala que tava muito, né, na mordomia, ela ia pegar com tudo. Gente, eu nunca me esqueci desse fato, foi assim. Ela pegou, decidiu que ela não estava de bom humor, né, gente? Não sei se ela estava. Não sei se foi bem isso, mas. É, tipo assim, né? Era um trabalho para fazer, mas eu acho que não precisava de tanto, né? O que ela fez, gente? Ela pediu para todos os alunos da sala dela fazer um trabalho, um questionário. O que é um questionário? O questionário é você pegar aquele livro de tal página até a tal página, geralmente é um capítulo, né? E você vai fazer perguntas e respostas daquela, né? Aquele capítulo, né? De página a tal página que ela vai dizer, né? Vamos supor, da página 1 até a página 50, um exemplo, né? Gente, mas o problema não foi. O problema não foi fazer o questionário. O problema foi quantas perguntas a gente tinha que fazer. E responder, né? Gente, era 300 perguntas. Acho que tem até um filme, né, que chama 300, né? Era 300 perguntas e resposta. E o assunto, vocês vão ficar chocados, né? Chocadas e chocados. As perguntas eram sobre todos os presidentes do Brasil. Gente, e é engraçado que naquele tempo não tinha internet, Google, né? Essas coisas assim para pesquisar. A gente era na pedra ali, né? Na época da pedra. Era só os livros, a gente tinha um livro de história, né? Porque ela era professora de história, português. Ela era professora de história e português. E, tipo assim. Gente, eu acho que ela tinha várias funções, mas pra mim, que eu me lembre, ela só deu história e português. Pode ser que ela ainda tenha dado um pouco de matemática na quinta série, mas eu me lembro assim muito bem de história e português. E aí, gente, naquela tempo, era a época da pedra, você tinha que estudar lá na biblioteca da escola, né, que tinha os livros que você podia usar, né, para pesquisar sobre esses presidentes. E você tinha o seu livro de história, né? Então o negócio era crazy, crazy, porque você ia ter que descobrir todos os presidentes do Brasil e as histórias dele, você tinha que fazer pergunta e resposta. E nesse momento, gente, quando eu estudei sobre esse assunto, alguns presidentes me chamou bastante atenção. Um deles foi Getúlio Vargas, que se suicidou, né? E aí eu disse assim, nossa, para um presidente chegar no limite de estresse para poder se suicidar, né? Alguma coisa tem.
Só, gente, que hoje faz muito tempo, né? Não me lembro, assim, muito como... todas as... Tudo que eu estudei, né? Só me lembro de alguns fatos que me marcou muito, né? Que foi Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, porque eu amei esse nome. Juscelino, acho bonito, né? E Kubitschek, eu achei, assim, um nome bem diferente dos nomes comum brasileiro, dali de Fortaleza, né? Brasileiro, como Silva, Oliveira, né, que era o meu, Ferreira, Barros, isso aí. Aí eu disse, Juscelino Kubitschek, eu nunca vi esse sobrenome, né, assim. E aí achei bem interessante, achei muito bonito esse nome. Aí teve Tranquedo Neves, né? E você vê, não vi que não tinha nenhuma mulher, né? Mas naquela época, gente, o que eu estudei, eu tô falando isso agora que não tinha nenhuma mulher, né? Mas naquela época eu não pensava que aquele processo de presidência do Brasil, você parava para se perguntar assim, nossa, não teve nenhuma mulher no poder, né? E aí eu fiquei assim, né? Hoje eu penso, né, que naquele tempo todo mundo era cego, ninguém pensava nisso. Nossa, era só homens, né? O homem que comandava, o homem que mandava. E aí eu fui, mas o que me marcou bastante mesmo foi Getúlio Vargas, né? Porque eu disse, nossa, para a pessoa ser um político, né? E chega no limite que ele vai se suicidar, deve ter sido muita pressão, né? Tanto a gente que é brasileiro, que é muito espiritual, né? Tanto espiritualmente, tanto fisicamente, né? Porque geralmente os presidentes são velhos, né? São idosos. Tem gente que não gosta de ser chamada de velha, né? Gente, eu também tô ficando velha, tô cheia de cabelo branco aqui, só do lado direito, tá? Eu não tenho muito cabelo do lado branco do lado esquerdo, só do lado direito. Tô cheia de cabelo branco do lado é, direito. E o incrível que pareça, gente, que foi 2 anos pra cá, 2025, né? Que começou mesmo a aparecer muito cabelo branco. Até lá, né? Eu com 37 anos, não tinha aparecido ainda cabelo branco. Tinha um ou dois, né? Eu acho que começou a aparecer mais ou menos na idade de 34, 35, esses dois cabelos em branco que eu tinha. Mas no ano de 2025 explodiu esses cabelos brancos. Então, gente, a gente tem que aceitar nossa velhice, né? É muito lindo a gente envelhecer. Antigamente, tipo, quando eu vivia nas cortiçanas, não queria, né? Mas hoje, pensando bem, né? Eu acho muito bonita a pessoa que vai envelhecendo bem, né? O meu medo de envelhecimento não é envelhecer, o medo é como é que eu vou terminar a minha vida, né? Tipo, hoje a gente vê no sistema de saúde, né? A gente vê quem é que vai cuidar da gente na velhice, né? Esse é a minha, devido a muitas experiências familiares, essa é a minha, o meu lema, né? De da minha velhice, né? Quem vai cuidar de mim quando eu estiver velha? Porque tem gente que não me aguenta nem jovem, nem assim, mas nem velha. É o que minha família diz, né? Mas é isso, né, gente? Então, esse foi o fato. Essa é uma das professoras que eu vou falar pra vocês. Depois vai ter muito mais, né? Que é a professora Lúcia do Moema Távora, né? Então, é a Lúcia Bezerra. E era muito engraçada, gente, porque ela chegava ali toda. Ela não era assim muito simpática, não. Ela era legal, né? Assim. Mas quando ela dizia, tá na hora de estudar, e o negócio agora é agora. 300 questões e 300 respostas sobre todos os presidentes do Brasil até hoje. Então é isso, gente. Fique com o vídeo aí, né? E assista para vocês relembrarem o momento de escola de vocês. Eu acho muito legal, porque a gente relembrando, né? A gente sabe como mudou, né, o sistema de saúde de hoje. E eu tava vendo, gente, Moema Távora, pra você ver, né? Hoje eu vendo assim de fora, né? Gente, parecia uma prisão aquela escola, porque não tem janelas, né? Só tem os cambobozinhos, né? A minha sala, geralmente, no ensino fundamental eu estudei no andar de baixo, né? No pátio ali, né? Nas salas do pátio. Mas depois pro ensino médio a gente foi lá pra cima, né? E, gente, era terrível, porque eu vou lhe dizer. A gente ficava parecendo na prisão. Já no pátio, né, não tem nenhuma janela. Então a gente realmente só tem os cambobozinhos pra entrar vento, né? Pra entrar assim, pra gente respirar. Mas e quando tem horário do intervalo, você pode pegar ali um solzinho, né? À noite nem pensar, né? Que não tem, não tem sol.
Mas não tem janela, né? Então é praticamente uma prisão, né? Porque assim, pensando, eu disse, nossa, incrível essa escola mesmo, Távora, né? Não tem assim, janela, tem iluminação, que é a iluminação das luzes, né? Porque não tem os cambobozinhos que tem, né? Eles não transmitem aquela luz necessária para você estudar, né? Mas tem as luzes muito fortes, como essas daqui, né? Para você, a sala ficar bem iluminada, né? Mas eu pensei bastante, gente, quando eu fui, né, relembrar esse momento de escola, me fez pensar que quando a gente estava estudando nessa escola, parecia que a gente estava na prisão. Mas foi bem disciplinada, né, gente? Apesar de a gente ter. Era muitos estudos, né? Era muita coisa. Eu digo assim, eu sou muito orgulhosa de ter estudado nessa escola, porque é uma escola que teve disciplina, teve muita organização e muito aprendizado para uma escola pública, né? Para uma escola de governo, né? Então é isso. Beijo, tchau.